Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Que felicidade ter a presença e a participação de vocês conosco neste dia tão maravilhoso, dia abençoado por Deus e do qual nós somos muito gratos por estarmos aqui juntos com vocês. Hoje estamos de volta com o nosso programa Espiritismo e Atualidades. E o nosso tema é um tema que mexe lá no fundo do coração. Vamos falar sobre ingratidão. Quem de nós nunca se sentiu desta forma, subjugado pela ingratidão alheia? Quem de nós nunca passou por essas dificuldades de lidar com a ingratidão? Será que nós temos aí uma solução para isso? Como devemos nos comportar diante de um ato de ingratidão? Então, para falarmos sobre isso hoje, nós vamos apresentando primeiramente a nossa equipe. Nós estamos aqui com a nossa querida companheira a Cida Noronha. Seja bem-vinda, Cida. Obrigada. Bom dia. Bom dia, Cidinha, minha linda. E estamos aqui com o Cassis. Cassis, suas considerações iniciais. Seja bem-vindo, meu amigo. É sempre um prazer ter a sua companhia conosco. Olá, Cido. Bom dia, Cida. É um prazer meu estar com vocês novamente, né? Esse programa que tanto leva auxílio às pessoas e faz com que nós possamos aprender também, né? Com a doutrina mais um pouco e seguir em frente. Muito, muito agradecido pelo convite. E para iniciarmos, como fazemos de costume, vamos abrir aqui essa nova etapa da nossa vida com a prece inicial. Então, eu gostaria de, neste momento, de convidar a Cida, nossa companheira Cidinha Noronha, para fazer a prece para nós. Pois não. Vamos, então, nesse instante, tranquilizando nossos corações, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Guia, a espiritualidade maior aqui presente, sempre neste programa, nos amparando e nos intuindo. A nossa gratidão a Deus por podermos estar junto mais uma vez, aprendendo um pouco mais da doutrina espírita, uma doutrina de consolo, uma doutrina que leva ao esclarecimento para nossas almas. Muita gratidão a Deus por esta oportunidade. E pedimos, Senhor, que esteja conosco durante todos os trabalhos, abençoando a nós, mas também abençoando a todos os irmãos que estão nos assistindo pela Rádio Web Amor e Luz, ao lar de cada um desses irmãos, que possa nesse instante ser visitados pela espiritualidade maior que atua nesse programa. Sejamos felizes com a bênção de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. E para dar um colorido especial nessa programação, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos convidar uma companheira nossa para participar e fazer uma pergunta. Então, nós vamos convidar a Salete para que ela possa estar encaminhando a sua pergunta ao vivo. Para você, Cassis. Tudo bem. Bom dia. Bom dia, Salete, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Cida, Cido, Cassis e todos os ouvintes da Rádio Web. E muita gratidão pelo convite. Tá? Então, a minha pergunta é a seguinte: por que ainda nós nos decepcionamos e nos magoamos tanto com a ingratidão, se nós temos como um grande modelo Jesus, que nos disse, nos ensinou para a gente fazer o bem sem esperar reconhecimento, gratidão, alguma resposta de benefícios para nós? Por que isso? O que acontece? Então, Salete, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu sempre, quando eu lembro desse assunto ingratidão, né, eu sempre lembro de Deus, né? Quer dizer, a gente lembra de Deus a toda hora, mas a gente lembra dele. Imagina se ele ficasse aborrecido com a nossa ingratidão, né? Imagina se ele ficasse assim: pô, eu fiz alguma coisa, eu ajudo o Cassis e ele não fala obrigado para mim.
Porque às vezes nós, como seres humanos, não agradecemos a Deus. A gente recebe o benefício e vai embora, não é? Só que quando a gente aperta o calo de novo, a gente vai pedir para ele novamente. Eu acho que é um exemplo que eu sempre uso para comigo, porque assim, senão Deus não faria mais nada para a gente, não é? E nós também não devemos nos aborrecer com o próximo, né? Porque cada um tem o seu jeito. Eu acho que quando a gente quer fazer alguma coisa para alguém, a gente tem que fazer. Não importa se vai ser reconhecido ou não. Porque se a gente quiser reconhecimento, a gente vai partir para o lado do egoísmo, né? E o egoísmo, ele é uma questão, é parente da ingratidão, do orgulho. Quer dizer, a gente tem que ficar tranquilo, fazer o bem sem olhar a quem. Que a sua mão direita não veja o que a mão esquerda faz, né? Jesus nos aconselhou em todos os momentos. E como você bem falou, Salete, é importante que a gente tenha Jesus como modelo. Em todos os nossos dias, em todos os segundos da nossa vida. Claro que a gente não vai ser perfeito quanto ele, muito longe disso. Estamos ainda um pouquinho longe de ser esse Jesus, mas estamos caminhando. E isso é importante, que cada vez que nós nos propusermos a fazer alguma coisa, não esperar conhecimento, né? Não esperar, porque tem gente que vai, faz alguma coisa, tira foto, posta no Facebook. Isso não tem nada a ver isso, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer o nosso bem. Pegar o exemplo do bom samaritano, né? Lá não tinha internet, não tinha nada, e ele ajudou lá a pessoa que estava estrupiada pela estrada, levou para a pousada, deixou ele lá, pagou as contas e foi embora, ninguém ficou sabendo disso. Quer dizer, e a gente também não sabe se essa história é real, ou se Jesus criou essa história para que a gente tomasse conhecimento dessa situação, né? Porque não importa para quem você faz, como você faz, o importante é fazer. E não esperar a gratidão, não esperar que ninguém fale para você muito obrigado. Porque senão Deus não faria nada para a gente. Né? Diz que a melhor oração que nós temos, Chico Xavier dizia isso, é a gratidão, é agradecer. Antes de você pedir, você tem que agradecer. Mas às vezes a gente só pede, e ainda fica bravo se a gente não recebe. Né? Porque aí fala, pô, Deus não quer me ajudar. Mas lógico que Deus sabe a hora que tem que te ajudar, não é na nossa hora, é no horário dele. Só que a gente tem que ter mais essa condição, né? Essa condição de agradecimento e fazer o bem, não importa a quem a gente possa fazer isso, não é, Salete? E seguir a nossa jornada sem querer aplausos, né? A gente não precisa de aplausos, a gente precisa de ação, né? Emmanuel diz uma frase que fala assim, né? Fala menos e age mais, né? Isso é importante. Espero que a gente tenha respondido a sua questão. Obrigado, viu, Salete, mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. É importante sermos gratos, né, com todos aqueles que têm carinho para conosco, né? Então, para não cometermos ato de ingratidão, eu quero deixar aqui o nosso abraço, o nosso carinho para a Eunice Aracaki, que está nos assistindo, nos acompanhando. Um grande abraço, Eunice. E também um abraço muito afetuoso, carinhoso, para com o Antônio Genor, que está conosco, a Mônica também, o João Luiz Baízi também aqui conosco, nos acompanhando. É muito bom ter a presença do João. Temos a Vera também, um abraço, Vera, muito bom ter você conosco aqui. Agradecemos muito essas participações. E também nós temos aqui a Tânia Mara Mainardes, companheira nossa, que sempre está presente nos acompanhando. Um grande abraço, Tânia. E não esquecer dos amigos, os nossos companheiros da Unifesp e da UAP, que foram convidados a participar conosco e estão presentes. Um grande abraço para todos estes que estão aqui conosco. E dando continuidade à nossa programação, agora eu gostaria de trazer aqui uma pergunta muito interessante para você, Cidinha, minha querida. E essa pergunta é do João Carlos Lemos. Ele pergunta o seguinte: a ingratidão pode ter razão com as mágoas da vida passada, de vidas anteriores, Cidinha? Ô, João, obrigada aí pela colaboração. João, entendendo
que a gente tem outras vidas, que a gente retorna e que a gente vai e volta, né, para a nossa própria evolução, nós podemos trazer, sim, algum resquícios de mágoa e não resolvida, né, para esta encarnação, e sermos aí, né, na ignorância ainda, sentir-se, né, causar mágoa ainda, né, ou então sentir mágoa ainda no nosso, aquela coisa que fica ainda enraizada, né, aquele ranço que fica na nossa alma ainda, podemos trazer, sim, essa mágoa da outra vida, que pode ser a ingratidão. Mas isso não justifica nós sermos ingratos, porque nós estamos aqui para aprender, e nós vamos ter que estar trabalhando, porque nós temos a inteligência para saber o que é certo e o que é errado. E nós vamos aprendendo que a gratidão é uma bênção, né, para a própria pessoa que sente a gratidão, e também para a outra que fez o benefício. Então, pode ser sanada, se for uma mágoa que trazemos de outra encarnação, é para ser sanada aqui. Então, vamos agradecer, né, João? Espero ter respondido a tua questão. Maravilha, né, Cidinha? A gente compreender todas essas situações na nossa vida, né? Antes de passar a próxima pergunta para o nosso querido companheiro Cassis, eu vou deixar aqui registrado um abraço muito carinhoso para o nosso amigo João Luiz, que está conosco, e para sua esposa, a Dora Wengel. Um abraço, Dora, e muito agradecido pela pergunta que você encaminha. Eu vou passar a sua pergunta, Dora, aqui para o Cassis. É uma pergunta muito interessante, boa para a gente refletir, Cassis. Ela diz o seguinte: o que chamamos de ingratidão não seria o nosso orgulho ferido pela falta de reconhecimento? Olha só, Cassis. Muito boa a sua pergunta, Dora. Muito obrigado. Realmente, o ser humano, né, ele tem essa questão do orgulho ferido, né? Ele gosta de fazer as coisas, e isso é natural no momento no patamar que nós estamos da evolução. E é natural que a gente se sinta um pouco ferido quando alguém não nos agradece sobre algum favor ou sobre alguma coisa feita. Eu sempre uso como exemplo a questão profissional, né? Da minha profissão. Eu sempre procuro estimular pessoas a seguirem a minha profissão. Porque é só você fazer um curso e você seguir essa profissão. Mas nunca me preocupo com outra coisa, a não ser ajudar, né? A não ser fazer com que essa pessoa possa seguir em frente a vida dela, ganhar seu dinheiro, estar desempregada. Eu sou corretor de seguros. E aí eu acabo colocando essa condição para todos. Faz o curso, tem seguradoras que faz isso gratuitamente, procura, se informa, estuda. E tem muita gente que me recrimina que eu estou arrumando concorrência para minha profissão. Não tem concorrência. Né? Não existe concorrência, cada um tem o seu caminho, o seu campo de trabalho, o seu método de trabalho. E tem muitos amigos que crescem na vida, que já cresceram na vida em relação a isso, e depois nem são mais meus amigos. Mas eu não me importo com isso, né? Eu acho que o importante é ele seguir a vida dele, eu seguir a minha, eu estou feliz na minha profissão, e que ele fique feliz também na profissão dele, né? Mas lá no fundinho a gente fala, puxa vida, o cara não fala nem, obrigado, eu tô bem, consegui um prêmio aqui, obrigado por você lá em 2000 e nada, você me ajudou. Mas isso é natural do ser humano, né? A gente tem que trabalhar muito essa questão do orgulho, não só pela ingratidão, mas por várias situações, né? Não é só a ingratidão que faz com que nós fiquemos com orgulho ferido, né? É a questão de um trato, a pessoa nos trata mal, o orgulho tudo fere a gente, nós somos muito melindrados, a gente se melindra muito. Então eu acho que o grande trabalho que nós devemos fazer é lidar e extirpar de nós, né? Acho que Santo Agostinho diz isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos extirpar o orgulho da nossa vida, como se fosse uma doença, se curar do orgulho, do egoísmo, porque egoísmo, orgulho, ingratidão caminham juntos.
Quando a gente começar a entender que, como eu respondi agora há pouco para a nossa companheira Salete, que temos que fazer sem olhar a quem, seguir a nossa vida, né? Porque se a gente for esperar recompensa, não tem graça. Sim, qual sentido terá de eu fazer o bem para receber o bem? Talvez uma hora eu receba, se for do meu merecimento, talvez, mas quiçá eu precise fazer só o bem, sem receber gratidão, sem receber nada. Então, eu acho que nós devemos pensar no exemplo de Jesus, que sofreu, foi chamado de hipócrita, de maluco, de rebelde, e seguiu a sua vida, e seguiu o seu destino. Todos nós temos as nossas nos livrar dela, aproveitarmos esta oportunidade de reencarnação para seguirmos em frente, fazer o bem que nós podemos fazer. Não sei se é tão grande essa dificuldade, né, de fazer o bem, né, porque tem pessoas que não vão te agradecer. Se você ajuda uma pessoa num asilo, no asilo, a pessoa não vai te ajudar, te reconhecer. Um mendigo na rua, uma pessoa de rua, morador de rua, ela não vai te agradecer. Muito pelo contrário, às vezes ela até se irrita, quando depende da doação que você faz. Mas a gente tem que seguir o nosso caminho, não olhar para trás. Fazer o bem, sem olhar a quem, não olhar para trás. Seguir em frente a nossa vida. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, minha querida. Cassis, não é à toa, né, que Emmanuel, né, Emmanuel que, através de Francisco Cândido Xavier, sempre nos recomenda, né, ele fala que o orgulho, né, esse orgulho aí que nós colocamos, tanto o orgulho, esse orgulho, ele é uma chaga da humanidade, né, o orgulho e o egoísmo, né, então ele coloca lá, pontua muito bem, que precisamos extirpar isso, e com o aprimoramento moral nós chegaremos a essa etapa, né, mas a gente precisa entender também que essa questão de orgulho, de melindre, essas coisas, a gente precisa realmente reconhecer em nós, né? Porque nós temos, como você muito bem colocou, alguns atos desse, e às vezes a gente faz isso sem perceber, né? Então, é aquilo que nós estamos conversando aqui. Fazer o bem sem olhar a quem, só não precisamos esperar retribuição. Sim. Se nós não aguardamos retribuição, com certeza a gente não vai se sentir ferido por essa ingratidão. Façamos a nossa parte, né, Cidinha? E para a gente fazer... Eu li uma frase hoje, desculpa, Cido, eu li uma frase hoje assim, que todas as portas irão se abrir para nós, basta que eu me transforme. Exatamente. Né? É uma frase de Emmanuel. Então, assim, as portas irão se abrir, basta que nós nos transformemos. Porque a gente às vezes fica esperando a porta abrir e não vai lá mexer na maçaneta, ela não vai abrir sozinha. Não é? Isso, a gente precisa realmente fazer a nossa parte. Com certeza. Para fazermos a nossa parte, Cidinha, a gente está falando da ingratidão. A Mônica, um abração para a Mônica, ela pergunta aqui o seguinte, Cida. A ingratidão causa muita tristeza naquele que recebe. Como podemos reagir de forma cristã diante desta situação? Ô, Mônica, obrigada pela pergunta. Então, como agir como cristã, né, quando recebemos uma ingratidão? Bom, eu penso que, em primeiro lugar, nós devemos sentir assim, se é melhor que eu receba uma ingratidão do que eu cometer uma ingratidão, né? Só aí eu já vou me sentir mais confortável. E agir como cristã diante de um ingrato, o certo seria nós olharmos o exemplo, né, e os ensinamentos de Jesus. Porque acho que em Lucas, no capítulo 17, ele narra que Jesus curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer a Jesus. Então, os outros 9 seguiram. E aí a pergunta que nós devemos fazer é para nós mesmos. Jesus ficou triste com os mal agradecidos, os 9 que foram embora e não agradeceu?
Jesus deixou de fazer cura, deixou de fazer benefício para os demais por conta de não ter recebido a gratidão? Então, se Jesus não se entristeceu, não ficou triste com essa ação, se Jesus continua até hoje fazendo benefício para nós, né, e ainda até hoje recebendo ingratidão, por que que nós devemos ficar tristes porque recebemos uma ingratidão? E vamos nos sentir mais confortável, porque o ingrato, ele está num patamar que ainda não deu para ele compreender, né, toda essa verdade de menizar o egoísmo, né? Eu digo menizar porque tirar totalmente a gente não vai conseguir, né, ainda. Mas ele não está num patamar ainda de uma evolução para essa compreensão da gratidão. Então, vamos perdoá-lo e orar por ele, né? E não nos sentir triste, porque Jesus nunca se sentiu triste por não se receber gratidão nossa. E é nele que nós devemos mirar todas as vezes que vamos fazer um benefício para alguém, né? Então, eu espero, Mônica, que tenha, sim, respondido, aliás, essa questão, né, de sermos cristãos com aquele que, né, porque não devemos mesmo julgar, né, não vamos julgar, porque nós mesmo, num ontem bem próximo, também já fomos ingratos, né, vamos pensar assim. Um beijo, Mônica. E nós precisamos entender que esse ato de gratidão, ele parte do nosso coração, né? Então a gente precisa realmente praticar isso. Vamos aqui deixar registrado o nosso abraço também para o nosso querido companheiro Nivaldo Furlan, que está conosco. Um abraço, Nivaldo. Ficamos muito felizes com a sua participação aqui. Nós temos aqui a Nancy também. Um abraço, Nancy. A sua participação é muito boa conosco. E a Ângel. A Ângel Carnelos está aqui conosco também. E nós temos aqui uma pergunta da Ângel, mas antes eu gostaria de avisar a todos que o Xavier estaria conduzindo aqui este encontro com vocês, e ele teve um problema técnico que já está sendo solucionado, e por isso eu estou aqui à frente desse trabalho aqui, procurando trazer um pouquinho de carinho e gratidão para o Xavier, por estar sempre conosco. No próximo sábado, o Xavier estará conosco. Então, Xavier, um grande abraço para você, companheiro, e ficamos muito, muito felizes de ter essa sua presença amiga em nossas vidas. Cassis, antes de eu passar aqui a pergunta da Ângel para você, a Tânia Mara Mainardes, que está sempre conosco, ela está dizendo aqui que ela está muito feliz de estar vendo 2 dos instrutores dela aqui no programa, que isso deixa ela feliz. Então, obrigado, Tânia. Aquele abraço grandioso para a Tânia, que está conosco, né, Tânia? Vamos lá, vamos à pergunta da Ângel. Eu só preciso reposicionar aqui a pergunta dela. Aqui. Vamos lá, Cassis. Ela coloca assim: ajudo muitas pessoas, sei que Deus está vendo, mas não consigo conviver com a ingratidão. Como saber perdoar isso? Né? Por que eu não consigo? Olá, Ângel, obrigado, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Vamos tentar sobre isso, né? Como a gente já disse, a Cida comentou, eu comentei, nós temos essa dificuldade. Nós somos seres humanos, estamos num planeta ainda, né, difícil, um planeta de lutas e de desafios muito, muito, muito grandes. Então a gente tem que entender, a partir do momento em que eu me decido fazer o bem a alguém, seja lá quem for, um conhecido, um desconhecido, seja quem for, eu não devo pensar em receber alguma coisa. Eu sei que você sabe disso, né? Eu sei que você entende isso, que você, né? Nós entendemos isso, né? Quem estuda a doutrina espírita entende isso. Só que, às vezes,
o nosso orgulho, o nosso ego, vamos chamar assim, né? O nosso ego, ele supera a expectativa de a gente não se melindrar ou não ficar chateado com a ingratidão. O que a gente deve fazer é um treino de transformar a nossa questão moral nesse sentido. Porque, como eu disse lá na primeira questão, para Salete, se Deus fosse falar assim, eu não vou mais ajudar fulano porque né, ele não me agradece, ele não ajudaria a humanidade toda. Não é? Porque nós somos acostumados a pedir. E a gente tem que ajudar sempre, sem nenhuma. Tem uma passagem no livro, eu vou até ler como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: é necessário ajudar sempre aos fracos, mesmo sabendo-se de antemão que os beneficiados não vão agradecer. Sabeis que se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considera, mais do que se fosseis recompensados pela gratidão. Quer dizer, a gente está fazendo, Deus está vendo, Deus sabe que a gente está fazendo. E não importa. E também a gente não deve fazer porque Deus sabe, a gente tem que fazer do nosso coração. O auxílio tem que vir de dentro, né? Tem que vir nosso. Porque às vezes você passa na rua e alguém te pede um real. Aí você não dá. Daí a pouco você anda 10 passos e fala, pô, eu devia ter dado, porque senão eu não vou ser ajudado em alguma coisa que eu pedi. Aí você volta e dá. Não valeu. Aí já não é mais o coração. Não é? Então, Ângelo, a gente tem que pensar nesse aspecto. Fazer com espontaneidade, doar de nós com espontaneidade, e Deus está vendo o que a gente está fazendo. Em algum momento, perante a justiça divina, isso será reconhecido. Isso terá o seu reconhecimento. Com certeza, a justiça divina não falha, é justa. Né? Fazendo uma frase que a justiça é justa, mas Deus é justo conosco. Em algum momento, você será beneficiada por essa questão do auxílio. Pode ser que não seja nessa reencarnação, mas quem sabe a gente também, em outras vidas, ou na vida anterior a essa, a gente foi uma pessoa que não agradeceu a nada, que pessoas nos ajudavam e a gente era ingrato, né, que a gente não pensou nisso, porque tudo que acontece com a gente, de algum jeito lá atrás já veio. Né? Então, assim, talvez, e outras vezes Deus usa a ingratidão das pessoas para conosco para nos testar, para ver o calibre da nossa fé, onde eu estou, né? Que fé que eu tenho? Eu acredito, eu confio, eu tenho fé e esperança de dias melhores, que se eu sendo uma pessoa boa, eu serei em algum momento, não importa quando, ser recompensado. Então é perdoar realmente e seguir em frente. Né? Não olhar para trás, o que a sua mão direita faz, que a esquerda não veja. Né? E a gente não pode julgar o outro. O outro é o outro. Se ele não agradeceu, talvez isso fique na consciência dele. Não é, Ângelo? Espero que a gente tenha conseguido aí esclarecer a Cida tem uma colocação a fazer aí. Cida, fique à vontade, querida. Me permita, gostaria de falar para a Ângelo também que quando fica pintando muito ingrato na nossa vida, é sinal de que é uma prova para que nós perseveramos em praticar o bem, né? Então, se eu tenho um ingrato na minha vida, eu tenho que perseverar ainda mais praticando o bem, né? Então, Ângelo, continue praticando o bem, não se preocupe com a ingratidão, porque o ingrato, ele já vai receber, só por ter infligido a lei de ação e reação, ele já vai receber aí, no futuro dele, né? Primeiro, ele vai atrasar a marcha evolutiva na sua caminhada espiritual. Depois, ele vai ainda passar vergonha no plano espiritual quando encontrar com aquele benfeitor. Depois, ele ainda vai ter que sentir remorso e pedir para voltar, para corrigir essa aresta. Então, não se preocupe com o ingrato,
Aprenda que só você tem que fazer o bem, o resto o problema é deles, né, dos ingratos. Então, seguimos em frente, era isso. Obrigada. Tem uma historinha do Chico, né, que o pai dele foi malfeitor, o pai do Chico não, de André Luiz. O pai de André Luiz não era uma pessoa muito... tanto que lá no livro ele narra que o pai dele ainda está em zonas inferiores, né? Estava em zonas inferiores, né? Não sei se já reencarnou, alguma coisa assim. Mas ele encontrou uma pessoa cujo pai dele fazia mal. E André ajudou o pai dele a fazer mal, né? E ele ficou com vergonha de ver a pessoa. Ele não queria encontrar essa pessoa, mas a pessoa foi até ele. Falou: André, não se preocupe, eu entendo tudo que você fez, te perdoo. Quer dizer, essa é o que a gente tem que ter, né? Esse perdão, né, Cida? No sentido de se despojar de tudo que é orgulho, ser humilde, né? Como Jesus foi, né? Então a chave para o sucesso espiritual aí, como vocês colocam, é o perdão, né? Para que a gente possa realmente eliminar tanto o egoísmo quanto outros vícios morais que nós possuímos, é o perdão. Primeiro para com a gente e para com o próximo. E diante disso aí, primeiramente eu queria aproveitar aqui e fazer uma correção, mandar um abraço para a Vera Moura, que nós não mandamos, e nós temos também aqui junto conosco a Lucidalva. Um grande abraço, Lucidalva, para você também. Temos um comentário da Nancy, que eu vou pedir para o nosso companheiro que está na parte técnica jogar aí esse comentário, para a gente estar conversando sobre esse comentário. Eu vou pedir para o Alexandre colocar. Ela coloca lá: bom dia, amigos queridos. Gostaria de um comentário. Na sociedade em que vivemos, desde a mais tenra idade, somos ensinados a competir e a fazer o que for necessário para ganhar. Assim desenvolvemos o egoísmo e o orgulho e, consequentemente, nos sentimos inferiorizados quando não recebemos recompensas e elogios. Então, olha só, a nossa condição moral e espiritual como está. Precisamos aprimorá-la de uma forma, né, cada vez maior. Então a gente precisa estar muito atento a isso, né? Só podia ter vindo da Nancy mesmo isso. Cida, minha querida. Um beijo, Nancy, um grande beijo. Cida, minha querida, nós temos aqui uma pergunta da Tânia para você, a Tânia Mara. Ela coloca o seguinte: não seria melhor deixarmos de fazer algo por alguém do que fazer esperando um retorno? Obrigada, Tânia, pela sua pergunta. Não, deixar de fazer o bem, jamais, né? Porque nós temos que ser um pouquinho egoísta pelo lado do bem, né? Quanto mais bem eu fizer, né, mais degrauzinhos eu vou subindo. Então, sejamos egoístas neste sentido bom, né? Nesse bom sentido. Porque deixar de fazer o bem não vai fazer bem nem a nós e nem ao que está necessitando, né? O nosso ego exige, cobra a gratidão, cobra o elogio, mas não é isso que Jesus nos ensina, né? Jesus ensina o total desinteresse na hora de fazer a caridade, na hora de servir um irmão que necessita. Não vamos pensar em fazer nada em troca, porque seria uma barganha, né? Se eu faço para ele, ele não me retribui. Então, eu não estou fazendo o bem, eu estou barganhando. Isso também acontece na nossa vida, porque nós podemos barganhar. Olha, trabalha-se numa empresa que trabalha sábado e domingo. Então, eu digo para o meu colega: olha, você trabalha sábado e domingo, que o próximo sábado e o próximo domingo eu trabalho. Eu estou barganhando, eu não estou prestando um favor nem uma caridade, né? Então, isso é barganha. Então, deixar de fazer o bem é uma outra coisa. Fazer o bem é doar de si sem se preocupar com nada. E é uma benção, Tânia, quando nós conseguimos fazer um benefício para uma pessoa com o coração, com o sentimento único de ver a pessoa feliz. E que maravilha quando nós
descobrimos que aquele bem que fizemos foi um benefício grande na vida da pessoa. Nós sentimos o quê? Uma felicidade interna. A nossa estima eleva e nós vamos dormir muito felizes. Mas isso só acontece quando fazemos desinteressadamente o bem para aquela pessoa. Então, a gente já recebe uma pontinha de felicidade, mas não a plena, mas uma pontinha daquela felicidade do reino de Deus, né? Porque São Vicente de Paula fala no Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Orientação aos Espíritos, ele diz que no próprio ato do exercício da caridade, da benfeitoria, nós já recebemos uma recompensa. E é essa recompensa que eu acabei de falar, aquela alegria de ter visto o nosso próximo bem. Então, deixar de fazer isso, Tânia, seria cavar um buraquinho para nós colocar nosso pé para baixo e não para cima, né? Então, vamos sempre agradecer a oportunidade de poder fazer o bem, né? Porque é uma alegria para o nosso coração muito grande quando nós vemos a felicidade do outro, né, Tânia? Então, muito obrigada pela sua participação, espero ter respondido a sua questão. Cida, e muito interessante quando você está pontuando essa questão de deixar de fazer o bem, que nós temos a instrução dos amigos espirituais que nos dizem que nós somos responsáveis pelo mal que se origina do bem que deixamos de praticar, né? Então, olha só, a sequência em cadeia. Então, se nós não praticamos o bem e tivemos a oportunidade de fazer, e se isso originar algum mal ou alguma coisa, né, nós somos responsáveis porque nós não fizemos a nossa parte. Então, olha só, precisamos sempre, né, estar atento e sempre que surgir a oportunidade de praticar atos caritativos, como você colocou, como o Cassis colocou, porque nós somos centelha divina, então nós temos essa condição de fazer o bem, né? Então, os mentores espirituais, os benfeitores espirituais que nos acompanham, eles vibram por cada um de nós, cada vez que nós praticamos esses atos, né, em benefício do próximo, porque vamos pontuar, fazer o bem para o próximo é diferente do que fazer o bem para nós, né? Então, a gente precisa realmente estar atento a esta condição, né? Porque a pessoa vai falar assim, mas eu sou maravilhoso, eu faço tudo o que eu preciso para mim. Tudo bem, parabéns. Mas não é esse o bem que nós estamos falando, né? Então, nós podemos pontuar isso de uma forma muito silenciosa no nosso coração, com muita humildade. Pode falar, Cassis. E, na verdade, né, Cido, a gente tem que entender que se Deus permite que a ingratidão venha até o nosso encontro, é para testar a gente também, né? É necessário isto, né? Na verdade, Deus está falando assim, eu vou falar para aquela, você vai ajudar essa pessoa e você vai receber a ingratidão dela, mas eu quero ver tua fé, né? Quer dizer, Deus não é desnecessária essa ingratidão para a gente, né? Porque a gente sempre olha o outro lado, né? A pessoa não me agradeceu, mas eu também tenho que ver que desafio é esse para mim. Por que isso está acontecendo? Para que isso está acontecendo comigo? Né? Será que eu também já não fui ingrato com outras pessoas? Será que eu também já não dei pancada aí, não recebi, né? E não agradeci as pessoas? A pessoa me ajudou e eu não agradeci? Quer dizer, Deus não faz nada desnecessariamente para conosco. Né? É verdade, Cassis. E tem mais uma questão aí, né? Que a gente precisa realmente estar atento a isso, né? Deus é justo. Bom, justo, né? E nada acontece por acaso. Se nós estamos passando por um ato de ingratidão, nós precisamos ter paciência, perseverança, perdoar aquele que praticou o ato, porque, como você bem disse, nós não sabemos o que nós fizemos em reencarnações passadas para essa pessoa, né? Porque toda ação gera uma reação, né? Causa e efeito. Então, se, né, o efeito é justo, é porque a causa é justa. Se nós estamos passando por um ato, como você bem colocou, e Deus permite que isso aconteça, e com certeza é para a nossa evolução moral e espiritual,
Nós precisamos ter perseverança, ter fé e acreditar na bondade divina, né? E adiante dessa bondade divina que a gente procura se posicionar aqui e trazer a palavra do ouvinte amigo, daquele que está nos acompanhando. Vamos mandar aqui um abraço para a nossa querida companheira Anúbia Polatti, que no dia 6 de março, primeiro sábado de março, estará conosco aqui participando dessa programação, e é muito bom, muito gratificante ter a presença da Anúbia conosco. E vamos também mandar um abraço para Tamires K. Tamires, um abraço grandioso para você, e aqui ela deixa uma pergunta, e nós vamos fazer a pergunta da Tamires neste momento, né? A pergunta da Tamires é a seguinte: bom dia, como podemos ajudar uma pessoa que não entende a gratidão, Cassis? Ajudar, né? Porque assim, o nosso caminho, a partir do momento em que eu acho que fazer o bem é bom, como o Cido esclareceu agora há pouco, né? A gente tem que pensar no mal que aquele bem que eu deixei de fazer pode ocasionar, quer dizer, então a gente tem que ajudar, não adianta. Treinar, treinamento, o auxílio ao próximo é um treinamento, né? E como eu disse anteriormente, tem que sair do coração. E se a gente for pensar, mas aquela pessoa não me agradece nunca, eu vou ajudar, já ajudei 10 vezes, não vou ajudar mais. Não, porque talvez aquela ajuda, daquele momento, todas as ajudas são necessárias, mas talvez a daquele momento seja a mais crucial, seja mais importante. A gente não sabe qual, porque às vezes a pessoa liga para você, e você, estou ocupado, essa pessoa me liga toda hora, me perturba, e você não, e a pessoa comete um suicídio. E aí? Como será? Qual culpa nós vamos ter? Porque assim, você ajudou, você fez o que tinha que fazer, você buscou atrás, você fez tudo o que você podia, tudo que estava ao teu alcance. E a pessoa comete suicídio, pelo menos você fez a sua parte. Não é claro que a gente não quer que a pessoa faça isso. Ou qualquer outra coisa, qualquer coisa que a pessoa te fale que vai fazer, ou que está pensando em fazer, e você deixou de ajudar, você vai se sentir meio que coparticipativa nesse negócio. Não é, Tamires? Então, a gente tem que ajudar, não adianta. Seja como for, seja quem for, da família, amigo, do trabalho, da escola, da rua, tem que ajudar. Porque, às vezes, o minuto seguinte após aquela ajuda, ou o ato de não ajudar, pode ocasionar alguma coisa. Às vezes, uma pessoa precisa atravessar a rua, e você não ajuda, e ninguém ajuda. Essa pessoa vai atravessar sozinha e atropelada, e aí? Não é? Não adianta. Né? Já aconteceram casos, se eu for enumerar aqui, eu vou ficar, quem pega metrô, eu pegava muito metrô, agora estou trabalhando todo mundo em casa, mas quantas pessoas você ajuda, quantas você dá uma informação, a pessoa nem fala nada, você vira as costas e vai embora, paciência. Como a Cida disse agora há pouco, o ato da ingratidão fica com ela, não comigo. Exato. Não é? Eu fiz a minha parte, não é, Cida? Eu fiz a minha parte e segui meu caminho. E o ato da ingratidão é dela. Eu não tenho nada a ver com a ingratidão dela. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Né? O que é dela, ela vai responder pelo que é dela. Pelo que ela fez, claro. A cada um mediante suas obras, né? Cada qual com as suas obras. Se você construir um negócio bom, o teu prédio vai ficar alicerçado. Agora, se você construir um prédio em cima da areia, ele vai cair. Não é? Então é isso que a gente tem que entender, Tamires. Não adianta a gente ficar pensando nisso. Mas ele é ingrato, ele não entende a gratidão. O problema é dele, não está mais com você. Sabe aquele negócio do futebol? Um time, quando joga bem, assim, né, a bola quase não para no pé de um jogador. Ele toma lá da cá, é o seguinte, tem que fazer, dá e vai embora. Né? E o preço, o preço não, a recompensa disso, não sei se vai vir nessa encarnação, talvez nem é para essa encarnação, talvez é para outra. Mas só o fato de ajudar, né, Cido, a gente já se sente melhor. Né, já vem. E se a gente perceber o quanto a gente recebe, hoje, o que aconteceu conosco, com todos nós hoje? Acordamos, estamos vivos, temos mais um dia para agradecer. Tomamos o nosso café da manhã, que alguém preparou lá o pó do café, o pão, a manteiga, temos que agradecer. Estamos aqui reunidos agora porque temos a condição de ter uma internet, um computador, um celular. Quanta coisa temos que agradecer. E quantas coisas acontecerão no nosso dia hoje
para a gente agradecer? Não é? Que Deus nos... Talvez, pelo bem que a gente está fazendo, Deus está dando um retorno. Pode ser, não é? Então, diante dessa pergunta aqui da Tamires, né, e da forma que você pontuou, então a gente deve entender, né, Cassis, o seguinte, né, que nós devemos nos colocar à disposição, ser útil para ajudar o próximo em todas as suas necessidades, em todas as condições, né, independente de ficar esperando essa resposta, como já foi colocado em respostas anteriores e perguntas que vocês colocaram aqui e responderam, né. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para o João Carlos Lemos. O João, nosso querido companheiro, está conosco. O Nivaldo Forlan também, um abraço, Nivaldo. E o Elisiel Mitsuru e a Niceia também, que nos acompanham. Um grande abraço aí para a família. E um abração majestoso para Marta Magalhães, que está nos acompanhando. Nós estamos aí já com 45 minutos aí, já estamos chegando quase no finalzinho desse nosso programa aqui. E é importante, né, a gente estar respondendo as perguntas dos companheiros que nos assistem, os convidados que conosco aqui participam. Então, algumas perguntas, com certeza, nós não estaremos respondendo, mas estaremos postando no Facebook a pergunta e a resposta, tá? E isso nós faremos com certeza, com muito carinho. E para finalizar, Cidinha, uma última pergunta aqui é do João Carlos Lemos, né? Ele coloca o seguinte... Deixa eu voltar, eu passei a pergunta dele, olha só. Vamos voltar aqui. João, você me perdoa aqui, eu já fiz a sua pergunta, eu ia fazer novamente, tá? Então eu vou trazer aqui uma pergunta da Dora, mais uma pergunta da Dora para você. Ela coloca o seguinte: o reconhecimento para nós não seria como um pagamento pelos nossos atos? Pensando assim, se temos um pagamento aqui na Terra, não necessitaríamos do reconhecimento de Deus? Uhum. Então, obrigada, Dora, pela sua pergunta. Nós sempre teremos o reconhecimento de Deus em tudo que fizermos e em tudo que não fizermos. Deus é amor absoluto, né? É Pai de bondade infinita e nós vamos ter sempre o reconhecimento dele. Mas, se nós fazemos o bem, né? E vamos ter o orgulho ferido, então é porque nós ainda estamos com muito orgulho, né, no coração. Então, nós temos que primeiro tratar esse orgulho. Então, eu acho que orgulho ferido já é um sinal de que você não está fazendo a caridade com desprendimento, com desinteresse, né, porque quem faz a caridade com desinteresse não vai sentir o orgulho ferido, vai sentir uma felicidade muito boa, né? Então, não é o orgulho ferido, a falta de gratidão. A gratidão, quando nós somos reconhecidos pela pessoa que nós fizemos a gratidão, nós ficamos felizes, mas não devemos sentir orgulho por isso, nem vaidade, né? Se eu faço o bem para uma pessoa, e eu faço o bem para a pessoa. Ela vai dizer muito obrigado? De nada. Porque também, né, Dora, eu às vezes não concordo muito. Não é que eu acho que tem que me agradecer. É o seguinte, as pessoas fazem uma caridade, isso a gente encontra muito no nosso meio espírita, viu? A pessoa diz assim, não me agradeça. Não precisa me agradecer, não. Até vira a cara, assim, para não receber o agradecimento. Uma vez eu quase caí, até fiquei, assim, meia estarrecida com uma situação dessa, né? Porque eu fui agradecer a pessoa e a pessoa saiu de perto de mim, dizendo, não precisa agradecer, né? E eu tenho visto isso em nossos companheiros, às vezes, né? E eu acho que isso não deve, porque se a pessoa está sentindo aquela gratidão no coração, deixa ela se expressar. Eu é que não tenho que me envaidecer com isso e achar que eu preciso disso, né, dessa gratidão, mas levar para Deus, né, olha, né, Deus é que faz toda essa possibilidade de eu poder te ajudar, né,
deixa com Deus. E ela também vai ficar bem, porque ela quis agradecer, ela se sente bem agradecendo, né? Então, eu acho que sim, a gente recebe essa gratidão das pessoas, mas não é para nos envaidecer. E também não é dizer que já está quites as coisas. Deus ainda vai, né, analisar todo um processo e está olhando por nós ainda, independentemente. Espero, Dora, ter respondido aí a questão, viu? Um beijo grande para você. Eu vou trazer aqui o complemento do Cassis, né? Cassis complementa para a gente partir já para os nossos minutos finais do programa. Fique à vontade para completar, Cassis. Rapidinho. Eu tenho um companheiro que você conhece, um amigo, um grande amigo, desde sempre, o Dirceu, ele me dizia isso, né? A gente tem que receber o elogio na cabeça, né? Para que isso não faça você ficar se achando que é Deus. Quer dizer, porque a pessoa que vai agradecer, ela está imbuída de bons sentimentos, né? Ela vai chegar para você e te agradecer por alguma coisa que fez, e você tem que falar exatamente isso que a Cida disse, né? Quer dizer, foi Deus que me ajudou a fazer isso, né? Através de Deus, através do estudo, através do aprendizado, eu pude dizer isso, né? Eu, lá no plantão do atendimento nas casas André Luiz, muitas pessoas passavam lá, olha, melhorei por sua causa. Não, você melhorou porque você se transformou. Eu fui apenas uma ferramenta que acendi a luzinha do teu ser, que estava um pouco apagada, eu estava sem brilho, eu fiz essa luz brilhar e seguiu em frente. Não é? Ela seguiu em frente e tocou a vida dela. Mas não foi por minha causa, eu não faço milagre, a gente orienta. Se a pessoa quer mudar ou não, aí o problema é dela, né? Mas a gente tem que ter essa noção, essa divisão, né? De receber o agradecimento, mas não deixar isso subir para a cabeça, não é? Certo. Então, diante disso aí que vocês colocaram, para muitas pessoas, infelizmente, né, muitos ficam aguardando um agradecimento, não é necessário aguardar. Mas Sim. Se alguém agradecer alguma coisa que nós fizemos de bom, nós devemos ser humildes. Aceita, é lógico. Né? Humildes nesse reconhecimento, porque, na realidade, Deus vê o que vai no fundo do nosso coração. O que Jesus dizia, né? Intenção, né, Cassis? Jesus dizia assim. Cassis, só um minutinho. Com qual intenção nós praticamos esse ato, né? Então, a gente precisa realmente estar atento a isso, né? É a intenção dos nossos atos. Então, é preciso colocar de uma forma muito, né? Muito pautada, com muita grandeza de iluminação no coração, tá? Examinar as nossas ações, né? É importante. Por que eu estou fazendo, ou para que eu estou fazendo aquilo? E Jesus dizia, né? Quando a pessoa agradecia a ele pela cura, ele falava assim, não, foi a tua fé que te curou, né? Sim. Então é isso. Então, obrigado, Cido. Obrigado, Cido. Ok, Cassis. Então agora vamos mandar um abraço para a nossa querida companheira Janete Aparecida Manzini. Janete, um abraço muito grande, querida amiga. E com certeza logo, logo nós teremos a sua participação aqui conosco, tá? E deixar um abraço registrado para a Andresa. Andresa Andrade está nos acompanhando. Andresa, um abraço muito grande, muita paz, muita luz. Nós estamos chegando no final deste nosso encontro, que nem diz o nosso querido companheiro aqui, Alexandre, que está na parte técnica, né? Passa rápido o tempo, né? É muito gostoso quando nós estamos aqui com os nossos ouvintes, e por isso nós devemos ser gratos e agradecer as perguntas que eles nos encaminham, perguntas maravilhosas, que nos auxiliam também neste momento de reconstrução espiritual, né? Que tanto precisamos hoje em dia. Então, muita paz a todos, muita luz, e eu queria pedir aqui neste momento as considerações finais da Cida. Cida, suas considerações finais, minha querida amiga. Só gratidão, né? Quero agradecer a oportunidade que Deus me dá de estar nesse grupo maravilhoso, que eu não canso de falar, né? Que eu amo estar nesse grupo. Agradecer a todos os nossos companheiros que nos assistem, nos dá a maior força aí todo sábado. Que Deus os abençoe muito e que Deus leve esse esclarecimento que a gente tenta passar por aqui, para os seus corações, para as suas vidas cotidianas. E muita gratidão mesmo a todo o plano espiritual, a Deus,
a todas as pessoas que cooperam, né, por esse programa ir para o ar. Então, Deus é maravilhoso e está sempre conosco. Muito obrigada a todos e até uma oportunidade, se assim Deus permitir. Muito obrigada. Cassis, suas considerações, meu grande amigo. Obrigado, Cido. Obrigado por vocês terem me convidado. Como o Alexandre fala, passa muito rápido mesmo, né? Então, que a próxima vez que eu possa ter um próximo convite, claro, fico muito feliz, grato, uma imensidão de gratidão para vocês por esse convite. Agradecer as pessoas que participaram, que fizeram as perguntas, que nos ajudaram aqui. Agradecer a vida, né? Agradecer a vida, de estarmos vivos, de estarmos com saúde, que todos que tenham participado desse programa e que vão ouvir ainda numa outra oportunidade estejam bem, estejam com saúde, com paz, que Deus sempre está conosco, a gente nunca está sozinho. Se a gente pudesse ver, tivesse o poder da visão, talvez a gente visse Jesus segurando a nossa mão. Paz e luz a todos, muito obrigado. Muito obrigada por vocês. Pela participação de vocês, que tanto engrandece esse encontro aqui. Muito grato pelos amigos, pelos ouvintes que conosco estão, né? E agradecer também ao Alexandre na parte técnica que está nos auxiliando, ao Xavier também. E vamos especialmente agradecer a Deus, né? Por nos dar a oportunidade da vida e estarmos aqui neste momento, nesta caminhada. Muita paz e luz a todos. Fiquem no majestoso e amoroso acolhimento do Divino Mestre Jesus. E nos encontraremos no próximo sábado, aqui neste minuto, nesses momentos de alegria e prazer. Paz e luz a todos, um bom domingo, um bom sábado e que o reino dos céus seja a paz que os nossos corações tanto almejam. Que assim seja, queridos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.